A cadeira misteriosa e o testamento secreto, o dia em que o passado voltou. Gente, vocês não estão preparados para a história que eu trouxe hoje. Sabe aquelas coisas que a gente acha que só acontecem em filme? Pois é, essa aqui aconteceu de verdade e deixou uma família inteira em choque. Então já se ajeita aí, pega um café e se prepara, porque essa fofoca vai dar o que falar. Tudo começou quando Andréia, uma mulher de 42 anos, resolveu reformar a casa da avó, Dona Emília, que havia falecido há alguns meses. A avó sempre foi uma mulher muito reservada, quase misteriosa, e a casa dela era cheia de móveis antigos, quadros velhos e objetos que pareciam guardar séculos de histórias. A ideia era vender a casa depois da reforma e dividir o dinheiro entre os netos. Até aí, tudo certo. Mas o que ninguém esperava era que no meio da reforma, um segredo enterrado há décadas fosse vir à tona. Os pedreiros estavam desmontando a casa quando se depararam com um móvel bem estranho. Era uma cadeira de balanço enorme, toda trabalhada em madeira escura, bem antiga, sabe? Parecia coisa de filme de terror. Mas o mais curioso era que essa cadeira nunca tinha saído do lugar. E detalhe, ninguém na família sabia da origem dessa cadeira. E minha avó sempre sentou nessa cadeira. Sempre. Nunca vi ela usar outra, disse Andréia, intrigada. Como a cadeira era muito pesada e estava atrapalhando a obra, um dos trabalhadores resolveu desmontá-la. E aí, minha gente? Dentro do encosto da cadeira, eles encontraram um compartimento secreto, e dentro dele havia um envelope amarelo, bem velho, fechado com lacre de cera. Gente, isso aqui parece coisa de filme, disse Andréia, já sentindo que algo muito grande estava para acontecer. Ela pegou o envelope, abriu com todo cuidado e tirou de dentro um testamento antigo, datado de 1968. Mas o que tinha escrito lá dentro foi deixar todo mundo chocado. O testamento dizia o seguinte: Dona Emília não era a verdadeira dona da casa. Sim, vocês ouviram direito. A casa onde a família viveu por gerações não pertencia à família. Ela foi passada para Dona Emília por um homem chamado Jorge Macedo, um fazendeiro muito rico e influente da cidade naquela época. Mas o mais chocante era o motivo pelo qual esse homem deu a casa para Dona Emília. Ele era o verdadeiro pai dela. Ou seja, ela nunca foi filha dos avós que todos conheciam. O homem que ela sempre chamou de pai, na verdade, era um trabalhador da fazenda de Jorge Macedo, que aceitou criar a filha dele em segredo para evitar um escândalo. E não para por aí. No final do testamento, Jorge Macedo dizia que deixava toda a fortuna dele para sua filha legítima, Dona Emília. O problema? A fortuna nunca foi reivindicada. Ou seja, o dinheiro estava lá, esperando por alguém da família, mas ninguém sabia da existência desse testamento. Gente, vocês imaginam o caos que foi quando Andréia mostrou o documento para o restante da família? Os tios dela, que eram filhos de Dona Emília, começaram a discutir sobre o que fazer. Se esse testamento fosse legítimo, significava que a família poderia estar sentada em cima de uma fortuna há décadas sem saber. Mas aí veio outro problema. O documento dizia que o testamento só poderia ser validado se fosse encontrado o segundo envelope, que continha os registros bancários da época e a chave para acessar a conta do fazendeiro. Mas cadê esse segundo envelope? Ninguém sabia onde estava. E foi aí que a busca começou. A família passou semanas revirando a casa, procurando em tudo quanto era canto. Procuraram dentro de móveis antigos, cavaram o quintal, reviraram caixas de fotos e nada. Até que um dia, Andréia se lembrou de algo que a avó dela sempre dizia: as coisas importantes devem ser guardadas onde ninguém espera. Com essa frase na cabeça, ela olhou em volta e começou a pensar: o que era algo que ninguém nunca teria mexido na casa? E foi aí que ela teve uma ideia genial. Ela pegou uma lanterna e subiu no sótão, onde ficavam algumas malas velhas que pertenciam a Dona Emília. E o que ela encontrou dentro de uma dessas malas? Um cofre antigo, cheio de poeira, com um cadeado bem enferrujado. Gente, pensa no nervosismo. Ela desceu correndo, chamou os tios e juntos conseguiram abrir o cofre. Lá dentro, encontraram o segundo envelope, e dentro dele, os papéis que comprovavam a existência da conta bancária e da herança esquecida. A família imediatamente procurou advogados para verificar se ainda era possível reivindicar a herança. Depois de meses de pesquisa, eles descobriram que sim. O dinheiro ainda estava registrado no nome de Jorge Macedo, e como ele nunca teve outros herdeiros diretos além de Dona Emília, a família poderia acessar a fortuna. Mas como toda boa história tem um final inesperado, vem a bomba.
Ao acessar os registros bancários, descobriram que nos anos 80, alguém já tinha sacado boa parte do dinheiro da conta. E quem era essa pessoa? Ninguém menos que o advogado de Jorge Macedo. Isso mesmo, minha gente. O próprio advogado que deveria ter avisado sobre a herança, ficou com o dinheiro e sumiu no mundo. A família agora está em uma batalha judicial para tentar recuperar o que restou da fortuna. Mas uma coisa é certa. Se Andréia não tivesse reformado a casa da avó e encontrado aquela cadeira misteriosa, esse segredo teria sido enterrado para sempre. Agora me conta, o que vocês acham dessa história? Se fosse com vocês, iriam atrás do dinheiro ou deixariam essa história para lá? E já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com os amigos, porque essa fofoca foi pesada. Tchau!